Olha só como são as coisas. Eu tive que fazer exame de ressonância recentemente e eu fico 3 horas dentro da máquina quando eu vou fazer esse exame. É o controle que eu faço todo ano, é o controle da esclerose, para esclerose múltipla. E eu tenho que ficar 3 horas dentro daquela máquina horrorosa. Já tô acostumada já, apesar que da última vez eu até me senti um pouco mal, cheguei a pedir pra sair, mas já tô acostumada que eu tenho que fazer uma vez por ano. E outro dia eu tava conversando com a minha vizinha, outra coisa, nada a ver, e aí ela tava revoltada, inconformada, porque ela teve que fazer exame de ressonância pela primeira vez na vida, e ela teve que ficar 15 minutos dentro da máquina. Ela tava inconformada assim, como é que um ser humano consegue ficar, tipo, ela não conseguia aceitar, como é que alguém consegue ficar 15 minutos dentro daquela máquina. Imagina quando eu disse pra ela que eu fico 3 horas dentro daquela máquina. Mas assim, como na nossa vida a gente tem dificuldade de enxergar que sempre vai ter alguém passando por dificuldades muito maiores que as suas, por mais problemas, numa situação mais difícil, sempre pode piorar, né? Mas assim, aí você pode pensar assim, mas então eu vou medir a minha vida com quem tá sofrendo mais, eu vou olhar para quem tá sofrendo, para quem tá se ferrando, para eu poder medir a minha vida. Mas eu tava pensando no contrário, a dificuldade que a gente tem de enxergar o que a gente tem de bom na nossa vida, as coisas boas. Então assim, em média, ressonância magnética, em média, 40 minutos. A maioria das pessoas. Então, assim, eu levo 15 minutos para fazer uma ressonância magnética e é horrível, mas tem pessoas que levam 40 minutos. Alguns levam horas. Então, assim, é horrível ficar 3 horas dentro daquela máquina. Mas se a gente for olhar por outro lado, eu tenho que agradecer, dar graças a Deus por eu ter condições de fazer esse exame. São exames caríssimos, de alto custo, ressonância magnética, ou agradecer por ter condições de pagar um plano médico para realizar esses exames, ou por ter conseguido vaga no SUS para realizar esses exames, que é super difícil, mas a gente não consegue. A gente só olha pro lado ruim da coisa, sempre pro lado ruim da coisa, da coisa, das situações, das pessoas. Então, e a Bíblia fala, eu lembrei de algo que a Bíblia fala que é o quê? Em tudo dai graças. E a gente não consegue. Principalmente nessas situações que não são confortáveis. Eu não sei se você já viu o depoimento do Danilo Gentili na internet. Vai lá no YouTube depois. Vai lá no YouTube e aí digita Testemunho Danilo Gentili. Antes dele ser famoso, de ser Danilo Gentili, ele passou por situações na vida onde ele perdeu o pai, perdeu a irmã, perdeu a casa, não tinha comida, enfim, uma coisa horrorosa. E ele fala que ele só lembrava desse versículo, que foi o que sustentou ele, que foi o que fez ele se manter firme de pé e chegar onde ele chegou. Em tudo, dai graças. Mesmo nas situações ruins, nas adversidades. Eu, por exemplo, fiquei 2 anos sem andar, totalmente de cama, sem conseguir nem ir no banheiro. Eu ficava 24 horas dentro do quarto. Não dava nem para ir para a sala. Para ir para a sala, tinha que chamar os bombeiros. Então, assim, eu ficava o tempo todo. E foi horrível, obviamente. Mas quanta coisa boa me aconteceu durante esse período. Né? Quanta coisa eu tinha para agradecer, mesmo diante dessa situação. Eu tinha uma mãe aposentada, disponível para cuidar de mim o tempo todo. Familiares incríveis, amigos correndo atrás de tudo para mim, vizinhos. Tinha condições de poder tratar, de poder atravessar a cidade para fazer fisioterapia, enfim. Quanta coisa boa eu tinha para agradecer, mesmo diante de uma situação dessas. Lembrando do versículo que diz, em tudo, porque às vezes a gente pensa, como assim em tudo dai graças? Tem situações que não tem como agradecer, e sempre tem. Então eu quero até compartilhar essa reflexão com você, até te passar um exercício independente, você que está passando por uma situação extremamente difícil, caótica, você fazer um exercício e listar, mesmo dentro dessa situação, o que tem de bom na sua vida acontecendo e para você agradecer. E lembrando sempre, em tudo, dai graças.